Quando a gente fala de análise gráfica, quando a gente fala de tendência, não tem como não lembrar de alguns indicadores. Afinal de contas, os maiores operadores dessa nação e também do mundo, eles fazem uso de indicadores. Mas quando a gente fala de Elliott, será que existe um indicador específico ou vários indicadores aí que que podem nos ajudar a fazer uma leitura de Elliott mais aguçada, mais detalhada, né, que me dê uma motivação maior para poder confiar naquele movimento? Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre um dos melhores indicadores. Existem outros indicadores também que eu utilizo, mas eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um indicador que é indispensável para você utilizar na leitura das ondas de Elliott. Olá, sejam muito bem-vindos. Valdeilson Souza aqui. Nesse canal eu falo sobre Day Trade, então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita aí para se inscrever, beleza? Então bora para o vídeo aqui. Vamos lá, eu tenho um gráfico aqui limpo, tá? Eu gosto muito de operar o gráfico limpo, beleza? O que eu utilizo aqui? Uma média móvel de 200 períodos, né? Eu acho que é o único indicador que eu nunca tiro da minha tela. Valdeilson, você falou sobre um indicador aí que é indispensável. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho uma tela, um layout que eu utilizo para poder confirmar os movimentos de Elliott, né? Eu estou com uma expectativa. Valdeilson, eu poderia até tirar os indicadores, tá? Mas por que eu não tiro o indicador? Porque, cara, eu opero com uma cacetada de lote, né? Eu opero com bastante lote, então eu quero medir a saúde do preço, né? Quando eu estou bastante alavancado. Então eu utilizo esses indicadores para isso, beleza? Mas para você fazer a leitura de Elliott, você não precisa de indicador, eles só servem para poder confirmar para você alguns movimentos, né? Você está com uma expectativa de um movimento de impulsão, um movimento de onda 3, né? Se quer pegar uma onda 5, porque às vezes a onda 5 ela falha, né? Se quer pegar uma onda C para baixo, uma onda de impulsão, né? A gente não quer ficar pegando, operando ali movimento errático, né? Movimento corretivo, onda B, onda 4, quem sabe uma onda 2, tudo bem, tá? O que a gente quer fazer aqui é operar a tendência, o dinheiro está na tendência, beleza? Todos os dias ruins ali que você teve operando ondas de correção, onda 4, né, que é aquele dia que o mercado finge que vai para cima, depois ele volta, sai estopando todo mundo, estopando aí os caras que tem pouco conhecimento de mercado, né? Porque quando você tem conhecimento de mercado, você sabe identificar a condição do mercado. Como é que o mercado está? O mercado está lateral, né? O mercado está em tendência, ele está subindo, ele está caindo, como que ele está, né? Então, esse é o primeiro ponto aí, né? Se ele está lateral, não tem muita coisa para fazer, você vai comprar nas mínimas, vender nas máximas, vai vender nas máximas, comprar nas mínimas. Agora, se o mercado está subindo, é um movimento de onda 3 ali, você tem que aproveitar porque é o filé mignon do mercado, né? Você tem que sair somente no alvo, tem que entrar com a mão pesada mesmo, fazer médio para frente. Quando eu falo mão pesada aqui, eu estou falando que você deve colocar lotes acima da sua capacidade. Eu estou falando que você tem que colocar a sua mão cheia e você tem que sair lá no teu alvo e aproveitar, porque nem todo dia você tem esses movimentos, beleza? E tirar os indicadores aqui, né, para pegar um movimento como esse, no meu caso aqui, eu acho um pouco complicado, né? Por quê? Porque às vezes o mercado vai perdendo força, né? E aí você está acreditando ainda que o mercado vai buscar aquele alvo, quando na verdade o mercado já está subindo em deriva, tá? E os indicadores eles ajudam a te mostrar, né, que o mercado está perdendo força. Ah, mas eu poderia ver somente nas barras. É complicado também você olhar somente através do price action. Muita gente faz isso, mas quando se fala de Elliott, a gente tem que utilizar alguns indicadores, tá? Vamos lá, vou mostrar qual é o indicador aqui que é indispensável para você utilizar nas ondas de Elliott. Vamos lá, vamos inserir o indicador aqui. Eu vou colocar aqui que é esse cara aqui, o IFR, beleza? Qual o IFR que eu utilizo? Eu utilizo o 14. Então eu vou aqui, clico duas vezes nele e coloco aqui IFR 14. Beleza? Perceba que nós temos aqui o ponto 30 e o 70. Tá? São pontos extremamente importantes para me ver se ele está comprado ou sobrecomprado, se ele está sobrevendido. Tá? Quando eu falo sobre movimento de impulsão, né, esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo,
vamos lá, barras de estudo, esse movimentozinho que você está vendo aqui, eu vendi. Tá? E eu vou explicar um dos motivos. Né? Se você quiser ver esse trade aqui, vai lá no meu Instagram, né, que você vai ver esse trade aqui. Eu comecei comprando o índice aqui nessa região, e o que aconteceu? O mercado estava caindo sem volume, tá bom? Ele puxou aqui para baixo, e aí você percebe o seguinte, enquanto ele caía, o IFR estava fazendo o quê? Topos e fundos para cima. Muito bom essa informação, tá? E aí eu comprei aqui nessas regiões. O que aconteceu, Valdeus? O mercado despencou para baixo na abertura do à vista, né? Logo às 10 horas ali, ele puxou forte para baixo. Tá? Só que eu tinha uma outra informação. Tá? Eu tinha uma outra informação. Como o mercado veio desse ponto aqui, tá? Calma que eu vou explicar para vocês aqui à medida que a gente vai mostrando a análise, né? Como que eu utilizo o indicador IFR para poder fundamentar as minhas operações e pegar um movimento de impulsão, beleza? Então eu percebo o seguinte, o mercado abriu com gap de baixa, puxou, então ele fez aqui o que é um movimento áureo, né? Isso aqui é uma frequência de mercado, movimento áureo até essa região, tá? E quando eu comecei a comprar aqui, junto com os mentorados, eu falei o seguinte, aqui não dá para você entrar com a mão cheia nem a pau. Tá? Se você quer entrar aqui, você tem que ter mais lote, porque o mercado pode continuar caindo até essa região aqui. Olha que beleza, o mercado parou exatamente nela. Tá? Mas se o mercado, como ele já vinha subindo aqui em topos e fundos, né, sendo que ele perdeu essa região aqui de fundo, e a gente tinha o quê? Uma divergência. Tá bom? Esse indicador ele é responsável por medir a força do preço. Né? Se o mercado está caindo, o IFR tem que fazer o quê? Ele tem que cair em topos e fundos também. Tá? Se ele está subindo, o IFR ele segue esse movimento. Beleza? Até aí tudo bem. Né? Então eu comprei um pouco aqui. Quando o mercado caiu aqui até esse ponto do 76,4, o que eu fiz? Eu fiquei com a minha mão cheia e o meu stop ficou abaixo dessa região para poder zerar, abaixo dessa linha aqui. Ó. Por que abaixo dessa linha, Valdeilson? Porque aqui, ó, preste atenção, né? Olha esse movimento áureo aqui, até essas mínimas. Você traz agora o teu retângulo para esse topinho aqui, né, desse pullbackzinho que o mercado fez, beleza? E olha só onde é que ele vai parar aqui. Exatamente nesse fundo aqui, aonde seria o meu stop, que é 100% do movimento, tá? O que ele fez aqui, se ele conseguir romper, ele vai fazer para baixo. Então eu fiquei com 100% da mão aqui, porque era 50% do retângulo, beleza? E aí o que aconteceu? Ele perdeu região de fundo, isso me deixou preocupado, beleza? Quando ele perdeu essa região de fundo aqui. Mas eu estava no meu gerenciamento, o stop era 310 pontos, beleza? 310 pontos. Essa foi a informação que eu passei para os mentorados que operam ao vivo comigo. Tá? Passei um calorzinho, o mercado simplesmente voltou aqui e ficou balançando. E eu de olho ainda no IFR, beleza? De olho no IFR aqui e no comportamento aqui na ação do preço, beleza? Fez 100% do movimento e agora, se ele perder, eu vou ter que sair, porque eu não vou conseguir segurar isso aqui para baixo. Não dá para mim. Mas uma vez que ele faz isso aqui, ó, uma e duas vezes, ele acabou de executar o alvo dele. Os robôs vão realizar lucros. Os traders profissionais, assim como eu, irão realizar lucros, né? Porque aqui eu estaria saindo, né? Se eu tivesse vendido isso aqui, beleza? E se o mercado conseguir perder isso aqui, ele vai despencar, beleza? Mas perceba o seguinte, ele fez aqui, ó, um fundo mais baixo, fundo, fundo mais baixo. E aí eu venho aqui para o IFR, para ver o que está acontecendo. E mais uma divergênciazinha interessante, não é? Isso aqui já me deixou um pouco animado, tá? Me deixou um pouco animado. Eu estava com a minha mão cheia aqui quando o mercado veio. Quando o mercado veio no meu preço, eu reduzi 50% da minha mão e saí exatamente nessa região aqui, ó. Ah, Valdeilson, mas era no 50% para sair? Era. Só que eu tinha uma outra expectativa. Que expectativa era essa? Que o mercado fosse buscar, quem sabe, o 38 ou o 26,3 aqui subindo em topos e fundos nessa linhazinha de tendência.
Por isso que você tem que ser extremamente técnico. Tirar o financeiro da tela para você conseguir operar. Beleza? E quando o mercado começou a perder essa linhazinha de tendência aqui, opa, eu tenho que zerar. Tenho que zerar o trade, tenho que virar vendido. Essa informação eu passei também para os meus mentorados que operam ao vivo comigo. Eu vou virar vendido na retração de 50%. Beleza? Porque ele quebrou a linha de tendência. Após bater aonde, Valdeus? No 50% do movimento. E foi exatamente isso que eu fiz. Tá? Se você me segue lá no Instagram, você viu esse movimento lá. E se você não segue, corre lá que você vai ver. Tá? Agora quer ver ao vivo? Dentro da mentoria você opera ao vivo comigo. Beleza? Vamos lá. 50% aqui do movimento de queda. Então ele volta nos 50% e ele vai subindo em topos e fundos e de repente ele quebra a linha de tendência, eu viro vendido, saio da minha operação e do ponto que eu estava o mercado subiu bastante, olha só, 300 pontos, né? Subiu 360 pontos, né? A favor do meu movimento aqui, onde eu estava comprado com a minha mão cheia, beleza? E eu olhando aqui para o IFR para ver se o mercado vai perdendo força, a saúde do preço já não estava mais a mesma. Porque à medida que o mercado vai caindo aqui em topos e fundos, eu preciso olhar o que? A saúde desse movimento. Lembra que eu falei para você que eu opero com uma cacetada de contratos? Então, eu poderia sim tirar, né, os indicadores, né? Porque eu estou vendo o que está acontecendo através do preço, mas eu preciso ver, quando eu estou muito alavancado, se o preço aqui está vindo junto com o IFR. Porque à medida que ele faz aqui um fundo mais baixo, um fundo mais alto, opa, vai vir fazer uma correção. E se ele corrige, aonde ele para, gente? Depois dele fazer uma puxada como essa para baixo. Aonde que ele vem? A gente tem dois pontos interessantes. A gente tem o 61,8, que é exatamente onde ele sente aqui. 61,8, ó, sentiu o primeiro ponto de retração. Subiu novamente, quando ele sobe novamente, opa, a gente vai no 50%. Então eu continuo segurando o meu trade, eu não vou zerar, tá? Não posso zerar o meu trade. Eu tenho que ser 100% técnico, beleza? Dentro da minha gestão de risco, trabalhando a minha distribuição de lotes de acordo com o meu operacional e nunca, jamais deixando as minhas emoções tomarem decisões por mim, porque se você fizer isso, cara, você não vai conseguir sobreviver no longo prazo. Todo mundo é ser humano, a gente tem um deslize aqui e acolá, mas é assim que funciona no trade, beleza? Você tem que ser aquele robozinho, né, cara? Eu sou um robozinho. Quando bater no meu, na minha estratégia, deu o gatilho para eu entrar, tá? É tipo isso. Bateu no 50%, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos para o indicador mais uma vez agora. Bateu no 50%. E aí, o mercado que vinha subindo em topos e fundos, quebra a linha de tendência após bater aonde? No 50%. Retração do movimento e quebra a linha de tendência. Eu viro vendido imediatamente. E eu olho para o IFR e o que eu vejo aqui? O IFR acaba de perder esse fundinho. Beleza? Perde esse fundinho aqui. Ele estava subindo aqui ainda, ó, subindo, à medida que o preço faz o quê? E por que tu permanece na operação de compra para levar aqui? Eu só saí quando ele quebrou a linha de tendência, mas perceba uma coisa, ó, quando você estiver operando aqui, que o mercado subir em topos e fundos para você, e você colocou essa linha de tendência, o mercado foi subindo em topos e fundos. À medida que ele sobe, o IFR tem que ir subindo em topos e fundos. Olha que beleza. Mas aí o que ele faz? Começa a perder força. Começa a perder força como? Topinhos mais baixos. Começa a perder força, topinhos mais altos. Começa a perder força, o que ele faz? Ele vem para quebrar a linha de tendência. Vem para quebrar a linha de tendência. Quando ele perde fundo aqui, perdeu esse fundinho aqui, já tinha perdido esse fundo. O que eu faço imediatamente? Ó, perceba que o IFR já quebrou a linha de tendência. Cara, eu estou dando uma informação extraordinária para vocês. Extraordinária. Lógico que dentro da minha especialização de ondas de Elliott, você pira lá dentro. Você pira. Beleza? Mas eu estou passando uma informação tão importante, cara, que se você não tiver deixado o like aí, mano, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Deixa o like aí, tá?
E olha só, o IFR ele vai quebrar a linha de tendência primeiro, beleza? Olha só o mercado subindo em topos e fundos. Subiu em topos e fundos. Quebrou a linha de tendência aonde? Antes do mercado quebrar a linha de tendência aqui. Nossa, mano. Que informação, hein? E imediatamente eu viro vendido nessa região aqui, ó. Tá? Você pode ver esse trade lá no Instagram, tá lá. Eu deixei lá para você, né? Para você que não tá operando ao vivo comigo aí, tá? Eu fiz essa venda aqui e olha só que bacana. Mercado despenca, dá 650 pontos. Aonde estaria parcial? Nesse fundo aqui, com 400 pontos. 400 pontos de parcial. O resto você segura para tentar trazer até a região do 141 aqui embaixo. Beleza? E aí o que você faz? Utiliza o indicador que é indispensável para o operador de Elliott, né? O cara que está na expectativa de pegar o movimento de impulsão, que é o IFR. Vamos ver se ele vai dar continuidade, né? Cair aqui em topos e fundos, né? E aí você vai fazendo o quê? Isso aqui. Linhas de tendência, beleza? Se o mercado começar a perder força, como foi nessa situação aqui em que ele fez esse fundo e fundo mais alto, imediatamente eu zero a minha operação. Tá? Ele deixa um fundo duplo aqui e começa a fazer fundos mais altos. Aqui não tem mais o que fazer, imediatamente eu tenho que sair do meu trade. Tá? Se a gente trabalha com probabilidade, às vezes você entra numa operação e tem uma expectativa, como eu falei para você, é por isso que eu utilizo os indicadores, porque eu opero com uma porrada de lotes. Tá? E para me segurar essa quantidade de contratos até o meu alvo, eu preciso tá analisando a saúde, né, para ver como que o mercado está, qual que é a força do preço. Pô, tá perdendo força esse negócio. O mercado já começou a soltar barras fortes aqui para cima, começou a corrigir. Se ele não parar nessa linha de tendência para continuar a queda e bater no fundo desse canal e buscar o meu alvo no 141, e aí o IFR já faz fundos mais altos aqui, é hora de executar o meu trade aqui no 111. Não tem o que fazer. Ou quem sabe até nessa região do fundo com 400 pontos. Tá? Então, IFR você pode utilizar em qualquer tempo gráfico. Tá? Eu utilizo bastante aí no gráfico de 10 minutos. Você pode utilizar nos 5 minutos, nos 60 minutos, no gráfico que você quiser. É uma ferramenta indispensável para você utilizar aí nas ondas de Elliott, né? Para você operar ondas de impulsão, beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o teu like, porque isso aí ajuda, né? A gente está trazendo mais conteúdos assim para vocês, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.